Então, eles foram me mostrando várias coisas e era para mostrar que o corpo é um veículo também espiritual, né? Uma forma que, se a gente não nutre o nosso corpo físico, isso impacta também no trabalho espiritual. O desequilíbrio, né, energético que leva a doenças, ele está relacionado justamente à falta de equilíbrio entre o Yin e o Yang. E que dica você poderia compartilhar para as pessoas que estão nos acompanhando, que está passando por processos semelhantes a esse, de sono irregular, para ajudar a regular realmente o sono, de alguma forma também, esses que estão despertando aí nos noturnos às 3 da manhã, lidando com o estresse também, essa agitação do Shen, e como é que... Acho que em primeiro lugar é uma coisa mais sutil, o silenciamento, né, a introspecção, a gente conservar momentos em que a gente se desliga daquilo que é externo e que a gente dê condições do nosso Shen se acalmar. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista, que já tem 15 anos de existência. Estreamos no dia 9 de março de 2010 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, compartilhando suas experiências de vida, seus estudos, pesquisas, às vezes lançamentos de livros e outras tantas temáticas que a gente aborda aqui. Então tem bastante conteúdo para você maratonar aqui na TV Consciência Próspera. E hoje o tema é os segredos da medicina tradicional chinesa, com a Karine Viana. Bem-vinda, Karine. Obrigada, Samuel. Um prazer estar aqui com você hoje. Que maravilha. Karine, que é a primeira vez. Tá bom aqui o microfone nesse momento? Tá bom. Tá bom aqui? Beleza. Primeira vez presencial já aqui no canal, na TV Consciência Próspera. Indicação quase que internacional, né? Uma indicação do Igor Ventura, lá do Rio de Janeiro. Um abraço, Igor, gratidão pela indicação que fez a ponte. Depois descobri que você já tinha feito até entrevista com outra pessoa que também já esteve aqui no Consciência, que é o Diego Roque. Então, seja super bem-vindo, que seja um excelente programa. Que eu gosto de começar já com perguntas, você sabe, né? Então, assim, de acordo com a medicina oriental, qual é a principal visão da doença e como que ela se diferencia em relação à perspectiva de doença numa medicina mais ocidentalizada, ou medicina ocidental, pegando aí esse trabalho com a medicina tradicional chinesa? Na medicina tradicional chinesa, o desequilíbrio, né, energético que leva a doenças, ele está relacionado justamente à falta de equilíbrio entre o Yin e o Yang. Então, na visão da medicina chinesa, a gente tem um estado de saúde, um estado de equilíbrio, quando a gente tem o Yin e o Yang em equilíbrio. Quando existe algum desequilíbrio entre eles, a gente tem um estado de desequilíbrio que leva a alterações, né, em última instância, no corpo físico. E como é que atua essa Yin Yang no corpo do nosso corpo? O Yang, ele é a energia, são polaridades de energia, né? Então, quando a gente fala de Yang, a gente não consegue falar sobre um conceito fixo, né? Ele é sempre relativo a alguma coisa. Então, se a gente for falar, por exemplo, o que é Yang em relação a essa mesa, né? O que tiver mais em cima, ele vai ser Yang, o que tiver mais embaixo, ele vai ser Yin. Mas se eu falar em relação ao teto, o que antes era Yang deixou de ser Yang e se torna Yin. Então, são conceitos relativos. É muito em relação a que nós estamos falando. Naturalmente, quem está nos acompanhando, provavelmente, quando fala de Yin Yang, já vê aquele símbolo na mente, né? Aquela conexão já, talvez, é um dos símbolos mais famosos da internet, né? Essa conexão do Yin Yang em forma de imagem. E uma outra perspectiva que eu gosto de trazer aqui é de que forma, fazendo esses pontos, né, de que quem tá imaginando, tem a parte de branca com um ponto preto, preto com uma parte branca, né? Eu gosto de associar também com as nossas características. O que é que você pode falar sobre as nossas características ou lidar com nossos aspectos de luz e de sombra? Pegando o gancho nesse Yin Yang, que não dá para definir especificamente no nosso corpo, mas e nossas características de luz e de sombra ao vivermos a nossa vida por aqui. Sim, isso é muito interessante, porque quando a gente visualiza aquele símbolo, eu não tenho um símbolo totalmente preto e nem uma parte do símbolo totalmente branco, porque sempre dentro do Yin
Tem alguma coisa de Yang, sempre dentro do Yang tem alguma coisa de Yin, assim como acontece com a gente, né, a gente não é apenas luz, a gente tem as sombras também, né, e aí a gente vai fazendo esse movimento, como acontece no movimento da medicina chinesa, em que um vai se transformando no outro, né, então o que é Yang vai dando luz para a sombra, que vai dando luz para outras coisas que a gente vai num eterno ciclo de descoberta mesmo, né, então a gente sempre tem esses 2 aspectos, tanto quando a gente fala em relação à medicina chinesa, quando a gente olha para a gente, né, nos nossos aspectos de luz e sombra. E como lidar com esses aspectos de luz e sombra? A gente precisa sempre ter aquela dimensão da maturidade, né, de compreender que a sombra ela vem para nos mostrar aspectos que a gente precisa clarear, aspectos que a gente precisa olhar e que a gente precisa resolver, né, a sombra ela está ali como um professor, né, para nos mostrar coisas que a gente precisa amadurecer, para que a gente fique em um equilíbrio entre as 2 forças, né, então quando a gente tem muita sombra, a gente vai ter um desequilíbrio psíquico, emocional e espiritual, mas quando a gente consegue fazer com que essa sombra se torne um professor, a gente atinge esse equilíbrio novamente. Na atualidade, quais são os principais motivos assim, das pessoas buscarem a espiritualidade nos dias de hoje? O que é que mais move essa busca para a espiritualidade nos dias de hoje que você tem acompanhado? Assim? Eu acho que é a sensação de vazio, né, quando a pessoa ela percebe que ela está num vazio e as coisas externas, as coisas materiais já não alimentam, né, as ilusões que a gente tem já não alimenta, por mais que ela busque no externo, ainda ela sente aquele vazio interno, aí ela olha e fala, deve ter alguma coisa além disso, né, e aí ela vai buscar, assim como acontece também com as terapias, né, como a medicina chinesa, a acupuntura, geralmente a gente recebe pessoas que já estão em um modo automático, né? Já estão ali com medicamento para dormir, com medicamento para se manter em alerta durante o dia, com medicamento para ir no banheiro, então elas estão totalmente no modo automático, em algum momento elas falam, acho que tem alguma coisa de errado com isso, né? Deve ter alguma coisa além disso, e aí busca alternativas. Bom, a gente vai falar daqui a pouco também sobre essas conexões que eu acho bem interessante, né? Como ajudar na questão de sono e outras conexões assim. Mas antes ainda, acho que é bom trazer uma introdução, né? No que é a MTC, né? Lembrando que é MTC, não uma companhia de ônibus que existiu aqui em São Paulo, chamada CMTC. Você lembra do CMTC? Lá? Lembro, meu pai trabalhava lá. Seu pai trabalhava no CMTC? Ele dirigia ou era cobrador? Ele era mecânico. Ele era mecânico. Era. Porque na CMTC aqui em São Paulo teve uma época que tinha o ônibus que era o Sanfona e também tinha o Fofão. Sim. Que era um ônibus de 2 andares da CMTC, né? Mas não é CMTC, gente. É MTC. O que é MTC? MTC é a medicina tradicional chinesa, né? Que é uma sabedoria milenar, que nasceu da observação da natureza. Então, eram pessoas que observavam a natureza e de uma forma de pai para filho, de uma forma mesmo de passar o conhecimento, né, através da palavra, eles iam aumentando esse conhecimento e em determinado momento, esse conhecimento cruzou com o taoísmo, né, e aí quando isso aconteceu, todo aquele conhecimento empírico, todo aquele conhecimento de observação, ele ganhou também uma base filosófica, né, uma aplicação que eu acho muito poética e muito bonita, né, de você contar a natureza, de você entender a natureza dentro da gente. E uma das causas dessas conexões também de desconexão com essas energias, provavelmente também é essa desconexão com a natureza, né? O que você pensa disso? Com certeza. A medicina chinesa, ela mostra que a natureza, ela está dentro da gente, ela está atuando dentro da gente, às vezes nas estações do ano, né, e até nos aspectos emocionais e nos aspectos de cuidado. A gente, como terapeuta, quando vai olhar para uma pessoa, a gente observa muito o que está na natureza dela, né, por exemplo, uma pessoa que esteja com muito yang, né, com muito calor dentro do corpo, a gente precisa olhar para ela de uma forma diferente, porque é uma pessoa que ela vai estar mais reativa a receber aquele tratamento, diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem uma predominância de yin,
né? E geralmente uma fase depois desse ápice do calor, quando esse calor já queimou tudo, e aí essa pessoa chega em um momento em que ela está devastada, então ela está muito mais receptiva ao cuidado, né? A pessoa, quando ela está com esse yang, com esse calor intenso, é como um incêndio que a gente não consegue controlar. A gente às vezes precisa esperar que o fogo consuma tudo, né, para depois a gente entrar para reconstruir. E como é que foi a sua trajetória e o seu interesse na MTC e se dedicar também a essas questões ligadas à terapia? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse seu percurso. Esse meu percurso, ele veio muito junto com, não sei se eu posso dizer de um despertar ou de um chacoalhão espiritual. Porque foi um momento da minha vida em que eu estava, né, tinha aberto uma empresa em um ramo alimentício, uma distribuidora, e ela estava super bem, eu já estava num prédio com 3 andares, estava super indo, né, já estava encaminhada. E eu comecei a sentir um vazio muito grande, e eu entendi que aquilo não me satisfazia mais, e eu percebi também que eu não sabia o que me satisfazia, né. Eu tinha saído da área da saúde, porque de formação eu sou enfermeira obstetra, né, eu saí da área da saúde, abri essa empresa, e ali junto com a minha mediunidade que começou a despertar aí, veio esse vazio, por isso que eu falo que foi um chacoalhão da espiritualidade. E aí foi muito interessante, porque nessa época, eu não fiz nada de diferente na empresa, e junto com essa minha insatisfação, o mês seguinte eu não faturei nem 5% do que eu costumava faturar. Foi quase que a gente fala que a gente às vezes recebe sinais da espiritualidade, mas às vezes eles colocam logo uma faixa vermelha, né, olha, não é aqui, né, então, eu comecei a procurar outras formas, e aí eu falei, eu vou trabalhar com essa parte energética, a acupuntura, né, a especialização em acupuntura cruzou o meu caminho, mas eu te confesso, Samuel, que não era uma coisa que eu falava assim, nossa, encontrei naquele momento, encontrei o que eu quero fazer o resto da minha vida, né, isso foi surgindo depois, a espiritualidade veio me trazendo muitas outras coisas, veio me mostrando conceitos, assim, dessa conexão espiritual também está inserida no nosso corpo, e aí eu fui me aprofundando e me apaixonando cada vez mais por esse conhecimento. Uhum. E na família e nos seus processos anteriores, tinha alguma conexão espiritual ou não? Tinha, eu venho de uma família que era espírita, né, meu pai era médium, a minha mãe era trabalhadora do centro espírita, meu pai era um médium meio fujão, né, ele não aceitava muito, e a minha mãe trabalhava ali muito dentro do centro espírita, então essa questão, por isso que eu falo que não foi um despertar, porque essa questão da espiritualidade, da imortalidade da consciência, isso tudo para mim era uma coisa que estava em pauta desde criança, né, até quando começou essas questões da mediunidade, eu já logo identifiquei, não foi uma coisa que eu fiquei perdida, eu já sabia o que estava acontecendo, né, mas eu não tinha esse ímpeto de me aprofundar mais, de buscar, de trabalhar com isso. E como é que foi a sua primeira incorporação? A minha primeira incorporação foi muito especial e cruza com o meu encontro com o Diego Roque, né, porque eu encontrei ele aí quando eu estava nesse momento de muito desequilíbrio, né, mediúnico, e eu fiz uma consulta com ele. E aí nessa consulta, ele falou assim para mim que tinha uma entidade que estava se apresentando como um preto velho, e que me acompanhava, né, já de muito tempo, e ele estava pedindo permissão para ele se aproximar mais naquele momento da minha vida. E aí eu permiti, né, e eu tinha experimentado em alguns momentos aí nessa busca, nesse equilíbrio, a ayahuasca, né, mas eu fui algumas vezes e aquilo para mim, até pelo todo aquele conceito espírita de que não pode ritual, não pode isso, não pode aquilo, então por mais que eu estava abrindo minha mente, eu ainda tinha uma sensação de que era errado, né, e aí eu lembro que o preto velho, ou o Diego, não me lembro agora, me perguntou alguma coisa nesse sentido, né, sobre questões ritualísticas, e eu falei assim, eu até fui algumas vezes na ayahuasca, mas eu tenho medo de que isso se transforme numa muleta,
né? Eu acho que eu tenho que buscar sozinha, eu não posso usar isso como, né, um meio. E aí o Preto Velho falou assim: quem você pensa que não precisa de muleta? E aí eu fui, né, depois desse delicado tapa na cara, eu fui em um ritual ali num lugar que eu costumava ir, e a minha primeira incorporação foi com ele, nesse ritual. Ele veio e ele me mostrou várias coisas, ele me mostrou como nós íamos trabalhar juntos, ele me mostrou uma conexão que a gente tem, que apesar dele se mostrar como um preto velho, ele vem de outros lugares, né? E ele me mostrou um pouquinho dessa conexão, então foi muito especial, foi muito bonito, minha primeira incorporação. Legal, bacana, hein? Conexões. Diego Roque, tem um programa aqui também com ele, aqui na TV Consciência Próxima. Eu brinco com ele porque também ele era igual ao seu pai, fujão das nossas entrevistas. Aí depois que foi no podcast, pronto, hein? Vai em todos agora, né? Vamos voltar para a medicina tradicional chinesa, já com esse contexto, depois a gente volta com outro ponto ligado também a essas perguntas de jornada. O que é que significa os elementos da medicina tradicional chinesa? E também tem as diferenças, né? Então, fala um pouquinho sobre essas leis, esses elementos que compõem aí os elementos nessa tradição. A gente tem os sistemas, né, que são os sistemas principais do nosso corpo pela visão da medicina chinesa, e eles estão relacionados sempre a algum elemento. Então eu tenho e quando eu falo, né, eu vou falar, por exemplo, aqui, vou começar pelo fígado. Quando eu falo do fígado, na medicina chinesa a gente não está falando só do órgão fígado, né? A gente está falando de todo um sistema de meridianos, por isso que às vezes quando fala assim, tô com um problema na dor de cabeça que vem do fígado, e aí o acupunturista vai lá e coloca um ponto, uma agulha lá no pé, né? Porque é todo um sistema que está ali relacionado. Então, eu tenho o fígado, que ele é relacionado ao elemento madeira, eu tenho o coração, que é relacionado ao fogo, o baço, que é como se fosse o nosso sistema digestório, que é relacionado à terra, o pulmão, que é metal, e o rim, que é o elemento água. E eles estão dentro ali de um ciclo, né? A gente tem 2 ciclos ali, o ciclo de geração e o ciclo de controle, né? Porque na natureza, se a gente só gera, a gente perde a mão, a gente perde o controle. Então, eu tenho esses 2 ciclos de geração e de controle, em que um órgão é mãe do outro órgão e acaba nutrindo. E aí a gente vai ter também aquele órgão que ele controla o órgão do ciclo ali. E aí, dentro desse contexto, é que a gente consegue ter esse equilíbrio de yin yang através desse controle dos órgãos e dos sistemas. E aí é interessante a gente falar também, né, sobre os elementos, por que existe ali os elementos relacionados aos sistemas. Então, eu tenho o fígado, que é relacionado ao elemento madeira. O fígado é aquele sistema que ele faz com que eu tenha ação, né? Então, quando a gente pensa na madeira, a gente pensa, por exemplo, na árvore. A árvore, ela cresce para cima, né? Um elemento que ele vai embora, assim como o fígado tem essa função dentro do nosso corpo. O coração, dentro da medicina chinesa, ele abriga a nossa consciência, a parte mais alta, né? A parte mais elevada. Então, ele é o ápice do yang dentro do nosso corpo e é relacionado ao fogo. E depois a gente tem a terra, que é o baço, que a gente tem 2 ciclos. A gente tem um ciclo que o coração, o baço fica logo depois do coração, mas o ciclo original mesmo, o coração, ele está sempre no centro, porque ele é a terra, ele é responsável pela nutrição, então ele não está relacionado só ao elemento que veio antes, nem ao que veio depois, ele nutre todo o nosso sistema. Depois a gente tem o metal, que ele é relacionado ao pulmão, né? Então, essa coisa mais cortante, mais que vem de fora, e por isso está relacionado aí ao metal. Depois a gente tem o rim é a nossa bateria, né? Onde a gente recebe ali e armazena a energia que a gente recebeu da nossa ancestralidade, nosso pai e da nossa mãe, e também aonde a gente armazena toda a energia
que é gerado pelo nosso sistema, através da respiração, da alimentação, das energias que a gente recebe pelos chakras, fica tudo reservado ali dentro do rim, que acaba nutrindo todos os sistemas do nosso corpo. Na medicina ocidental, vamos dizer assim, tem uma grande tendência, principalmente alopática, né? Tem uma grande tendência de apenas tratar os sintomas, né? O que você pode falar também sobre a medicina oriental em relação a esse estilo de tratamento? Quando a gente trata somente o sintoma, a gente vai estar só anestesiando alguma coisa, porque no pensamento da medicina chinesa, os sintomas eles são alarmes, né? Eles são uma sinalização ali de algo que não está indo bem. E quando a gente só bloqueia esse alarme, quando a gente só faz ele parar de soar, a gente não está resolvendo o problema, né? Então, isso acaba virando uma panela de pressão e depois lá na frente a gente vai ter o resultado disso com pioras das doenças e dos sintomas. Quais as ferramentas que são mais conhecidas, vamos chamar assim, porque aqui no Brasil eu conheço praticamente uma ou outra, que são mais utilizadas na MTC, na medicina tradicional chinesa, para trazer ou para restaurar esse equilíbrio do yin yang? Acho que o mais conhecido é a acupuntura, né? São as agulhinhas, mas ela é só uma das ferramentas que se usa para se alcançar esse equilíbrio. A gente trabalha muito com a fitoterapia, né? A medicina chinesa trabalha muito com as plantas chinesas, em fórmulas que são lindas, inclusive, né? A medicina chinesa, eu falo que é todo um poema, porque cada fórmula, se a gente vai ler, ela conta uma história sobre como ela surgiu. Então, essa história das plantas, essa história da formulação, de como surgiu essa fórmula que a gente acaba usando. A gente tem sangrias, a gente tem as terapias do fogo, né, como a moxa, que também é um pouquinho mais conhecida, toalha de fogo, que a gente joga fogo na toalha para levar calor para os meridianos, e a dietoterapia, né, que é como a gente tonifica os nossos sistemas a partir da alimentação. Bom, sangria vai remeter também à idade média de conexões. Só um pouquinho sobre a sangria e também a toalha de fogo. A sangria, ela está presente em muitas culturas, né? No Egito, tem muitas registros do uso da sangria, na práticas xamânicas também, né, de muitos povos originários, e na medicina chinesa também. Na medicina chinesa, a gente usa muito ela para síndromes de excesso. Então, quando a gente está com muito yang, né, quando a gente está com muitos excessos no corpo, a gente acaba usando a sangria para dar essa aliviada, em processos de ressuscitação também, né? A medicina chinesa ela tem aí um arsenal de primeiros socorros que a gente acaba não usando muito, até pela regulamentação disso no nosso país, mas que eu pessoalmente já tive a oportunidade de salvar meu marido, por exemplo. Como é que foi essa história? Ele foi dormir com sintomas de gripe, um pouquinho febril, e aí durante a madrugada ele levantou, porque ele sentiu que tinha aumentado a febre, ele foi até o banheiro tomar um remédio. Quando ele estava tomando o remédio, ele desmaiou, bateu a cabeça no vaso, aí eu acordei com barulho, eu cheguei lá, ele estava com a cabeça sangrando, desacordado. Quem já teve a oportunidade de presenciar aí uma pessoa grave, né, ele fica com uma secreção gordurosa, assim, então ele já estava com aquela secreção bem gordurosa, não respondia, bem confuso, e aí eu tentei técnicas ocidentais para trazer ele de volta, o aparelho de pressão nem pegava a pressão dele, e aí como último recurso, eu saí correndo, peguei meu kit de acupuntura e eu fiz uma técnica que a gente faz sangria na ponta de todos os dedos, né? E aí eu não precisei nem fazer nos 10. Quando eu cheguei no 5º dedo da mão dele, ele fez como se tivesse voltado para o corpo. A impressão, parecia que eu estava lendo um clássico do Imperador Amarelo explicando como que acontece, porque ele só fez voltou, acordou, levantou, como se nada tivesse acontecido. Então, a parte energética, né, óbvio que tem as suas limitações, se você tem uma grande hemorragia, se você tem um trauma físico muito grande, óbvio que a gente não vai conseguir ali com a movimentação energética fazer alguma coisa, né, que realmente tire a pessoa daquela situação, mas quando eu tenho questões que a movimentação energética, ela possibilita isso, é fantástico. Uhum.
Eu vou tocar aqui um outro ponto ligado ao pensamento, que acho que é interessante para reflexão, que é o que devemos... por quê? Acho que essa é a pergunta. Por que devemos disciplinar o nosso pensamento ou os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eu digo assim, que a gente vive em um lugar de inter-relações, né, às vezes a gente fala: "Eu estou com muita dificuldade", eu fico com aqueles pensamentos ruminantes, aqueles pensamentos que ficam andando em círculo, em looping na minha cabeça, e eu não consigo, eu já fiz de tudo. E eu posso ter uma questão de uma imaturidade emocional, né, em que eu mesma absorvo aqueles pensamentos e aí eu, pela minha imaturidade, eu não dou conta de lidar com aquilo, mas eu posso ter também um desequilíbrio energético no meu sistema, porque a medicina chinesa, ela traz essa visão de que os sistemas, os órgãos físicos também, eles sustentam aspectos psíquicos nossos, né, então se eu tenho um desequilíbrio em algum sistema, eu vou ter muita dificuldade de sair daquele lugar. Dois sistemas que sustentam muito essa questão do pensamento é o sistema do coração e do baço, né. O coração, dentro da medicina chinesa, ele está ligado ao Shen, à nossa consciência. Então é ele que enxerga tudo ao nosso redor e pega aquelas informações e manda para o baço. O baço é o nosso sistema digestório, é ele que vai digerir toda aquela informação que recebeu e vai dar opções para a consciência. Olha, eu recebi isso daqui, eu digeri, você pode fazer isso, isso e isso. Agora você escolhe para onde você quer ir, né? Se eu tenho uma consciência, né, um coração, que ele está em desequilíbrio, eu não vou conseguir. Então, vamos pensar numa consciência muito rígida, por exemplo. Tudo que o meu baço me entregar, eu vou falar para ele: isso não está bom, faz de novo, né? Eu vou sempre esperar o perfeito, eu vou sempre ter uma questão em relação àquilo, e aí eu vou sobrecarregar o meu baço. Então, se eu tiver um desequilíbrio no meu coração nesse sentido, eu não vou conseguir ter pensamentos equilibrados. E por outro lado, se eu tiver um sistema do baço que é muito comum até pela alimentação e pelos hábitos e pelo, né, trabalho que a gente tem hoje sem parar, se eu tenho um baço em desequilíbrio, ele pode até receber boas informações da consciência, mas ele não vai conseguir digerir aquilo e transformar em uma informação lógica, porque o baço ele tem essa função de transformar as informações em coisas lógicas. A consciência pega tudo que é intuitivo, tudo que é dos nossos sentidos que a gente recebe, e o baço transforma aquilo em coisas lógicas para a gente poder trabalhar com elas. Uhum. Tem um momento que você falou sobre as questões de pessoas que tomam remédios ou medicamentos para dormir. Então, vamos pegar esse ponto aqui. O que é que significa insônia na medicina tradicional chinesa e despertar às 3 da manhã? Tem algum significado para a medicina chinesa? Tem sim. A insônia, ela pode estar relacionado com alguns sistemas. Ela pode estar relacionado com o coração, que abriga a nossa consciência, então se eu tenho uma mente muito agitada, durante a noite eu não vou conseguir recolher ela e adormecer, né, eu vou estar sempre muito agitada. Pode ter relação com o fígado. O fígado ele tem a função de armazenar o nosso sangue. Então, à noite é o horário em que o fígado está nutrindo o nosso sangue. Então, ele recolhe todo aquele sangue para ele fazer a nutrição e a gente ter um sangue nutrido aí no outro dia, no dia seguinte. Se eu tenho um fígado que é muito reativo a estresse, a raiva, né? Então, se eu estou com ele em desequilíbrio, o meu sangue ele não vai voltar para dentro do fígado e ele vai despertar, né? E eu tenho a questão, né, do pulmão também, que está muito relacionado com esse horário aí das 3 da manhã, é mais ou menos o horário do fígado e do pulmão, ali é o limite entre eles. Mas geralmente despertar às 3 da manhã, pela experiência clínica e tudo mais, ele está mais relacionado ao fígado, né, as pessoas muito estressadas, então ele não consegue finalizar esse processo de nutrição do sangue, de absorver todo esse sangue, e aí a pessoa acaba tendo esse despertar aí, apesar de estar próximo também ali da questão do pulmão. E que dicas você poderia compartilhar para as pessoas que estão nos acompanhando, que está passando por processos semelhantes a esse, de sono irregular, para ajudar a regular realmente o sono, e de alguma forma também, esses que estão despertando aí no turno às 3 da manhã, lidando com o estresse também, essa agitação do Shen, e como é que...
Acho que em primeiro lugar é uma coisa mais sutil, o silenciamento, né, a introspecção, a gente conservar momentos em que a gente se desliga daquilo que é externo e que a gente dê, condições do nosso Shen se acalmar. Nós dificilmente separamos um momento, né, até aquele momento de descanso que antigamente a gente descansava, hoje a gente está na frente da tela do celular. E aí o meu Shen, ele não tem como ter essa tranquilidade, esse ancoramento dentro do coração. Então, psiquicamente, né, emocionalmente, sutilmente, processos como meditação, silenciamento, estado de presença, ajuda muito nisso. Mas a gente pode ir também para a questão alimentar, né, tem muitos alimentos que eles se relacionam a determinados sistemas, ele dá uma nutrição para aquele sistema e ajuda, a equilibrar, porque o corpo ele está sempre buscando por isso, né, ele está sempre buscando pelo equilíbrio, e às vezes a gente mudar ali alguns hábitos e alimentação é o suficiente para ele conseguir ter energia para alcançar aquele equilíbrio. Então, o fígado, por exemplo, que está muito relacionado ao estresse, ele é um sistema que ele se relaciona com tudo que é ácido, né, então os alimentos limão, são coisas que tonificam aí o fígado, e também ele está muito relacionado com a cor, né, o fígado está relacionado à madeira, que a gente relaciona à árvore, então ele tem relação com o verde. Os alimentos que são verde escuros também tonificam, né, muito esse sistema do fígado. Outro que está muito relacionado à insônia é o coração. Então o coração ele está relacionado na medicina chinesa à cor vermelha, tudo aquilo que é vermelho, naturalmente vermelho, não a bala com corante vermelho, então beterraba, né, e que é amargo, natureza amarga, também vai tonificar o meu coração. Por isso que a gente tem aqueles vivências em que a gente fala que o cacau, né, tem muitas vivências de cacau que fala que trabalha muito no chakra cardíaco e tem relação com isso. O cacau, ele é amargo, né, então ele nutre ali o coração, e os chakras estão muito associados também aos sistemas ali, acaba também tendo essa repercussão. Muito bem. E como é que foi a sua experiência com o cacau? Teve experiência com o cacau ou não? Já tive uma experiência com cacau, e eu senti a energia dele de uma forma muito sutil, né, eu acho que é como ela chega, uma energia muito amorosa, e geralmente, hoje em dia, o cacau acontece em círculos de mulheres, né, então foi uma experiência que para mim estar ali junto com mulheres e com a medicina do cacau foi muito aconchegante, acho que essa seria a palavra. Por falar de sensibilidade, como é que a pessoa pode despertar a sua intuição? E também de que forma os atos falhos e os sonhos podem ser vistos também como mensagens? Esse é um tópico um pouquinho controverso dentro da medicina chinesa, porque a medicina chinesa diz que quando a gente tem sonhos, né, muitos sonhos, é que a gente está com um desequilíbrio no fígado. Os clássicos falam um pouquinho que quando tem sonhos muito vívidos, está relacionado ao fígado, e se a gente for, cada sistema ele abriga o que a gente chama de almas, né, e o sistema do fígado ele abriga um aspecto psíquico, uma alma que chama alma etérea. E essa alma etérea, ele está relacionado a tudo que a gente percebe fora de nós, né? Então, apesar da medicina chinesa ter essa visão de que sonhos não seria uma coisa tão positiva, se a gente for pensar nas energias que estão relacionadas ali aos sistemas, realmente tem uma relação com o fígado, né? Porque a alma etérea, ele sai durante a noite, percebe as coisas fora do meu corpo físico, e aí depois ele volta para me mostrar isso. Ou seja, é uma experiência de viagem astral no desequilíbrio. Sim. Seria. Essa parte eu acabo, nos meus atendimentos, tem uma visão aí que eu acho que é importante também, né? A gente trazer vários pontos de vista e a gente adaptar ali dentro do que não tenho a verdade absoluta, mas dentro daquilo que eu percebo, que faz sentido para mim. Você teve alguma experiência marcante, assim, de incorporação ou de mediunidade que até ficou físico ou não? Muitas. Inclusive, eu digo assim, né, que eu falei que a medicina chinesa, ela não chegou como uma paixão
né, logo de cara. Mas durante os meus processos, até o período em que eu passei consagrando a ayahuasca, muita gente falava ali, eu tenho mirações, eu vejo muitas coisas, e eu não via nada, né? Eu sentia tudo no meu corpo, e às vezes eu me questionava, por que eu só sinto? Com o tempo eu fui percebendo que a espiritualidade estava me mostrando os processos espirituais relacionados ao meu corpo, né? Isso eu só fui perceber muito tempo depois. Então eu já tive épocas, assim, dentro do trabalho de ayahuasca, em que eu ajudava ali na guarnição ali do trabalho, e eu sentia muita dor no meu baço. E eu falava, mas essa dor no meu baço, por que eu sinto tanta dor? E quando eu não via imagens, é como, por exemplo, se eu falar para você de uma árvore, se a gente estiver conversando sobre uma árvore, você não vai estar vendo uma árvore, mas você sabe a forma de uma árvore, né? Para mim era mais ou menos assim. Então, quando eu falar que eu via, não é que eu via, é que eu sabia. Eu via as energias ali do trabalho passando por dentro do meu corpo e saindo do outro lado, assim, né? Eu tive até uma vivência que para mim foi muito, muito forte, em que a espiritualidade trouxe um bolsão de crianças, e que tinha relação com abuso, né? E elas estavam presas num bolsão, e veio com uma baleia, que eu acho que tinha relação com a energia do mar, não sei especificar por que elas estavam ali com uma baleia, né? Mas aquela energia fluía daquele bolsão, passava por dentro de mim e saía pelo outro lado. E aquela dor no baço, né? E eu sem entender, ficava perguntando nos livros, e aí um dia eles me levaram assim até o limite. Começaram a me trazer vários espíritos assim para trabalhar, e eu sentia aquela energia passando, e até que eu não consegui mais, eu cheguei numa exaustão, e eu falei para eles, se vocês me trouxerem mais alguma coisa, eu não vou conseguir. Fisicamente eu não tenho mais condições. E nesse momento que eu falei isso, eles me disseram, o seu corpo precisa ser nutrido para que você consiga fazer o seu trabalho. Agora você vai entender porque você tem essa dor no baço. E aí me veio a chave, né? Dentro do pensamento da medicina chinesa, o baço é o que faz a digestão, né? Ele faz a digestão da alimentação e ele faz a digestão energética daquilo que a gente pega, né? Psiquicamente, energeticamente, do ambiente. E então eles foram me mostrando várias coisas que era para mostrar que o corpo é um veículo também espiritual, né? Uma forma que, se a gente não nutre o nosso corpo físico, isso impacta também no trabalho espiritual. Teve uma segunda situação em que eu tinha me afastado de novo, eu tinha esquecido que eu precisava de muleta, esqueci de novo. E aí eu fiquei fazendo só o trabalho de benzimento, eu não estava fazendo mais nenhum trabalho mediúnico, e não estava sendo suficiente, aquela energia começou a ficar, né, muito forte ali no meu campo, eu comecei a sentir muita opressão no peito, tinha marcado até cardiologista, porque estava físico mesmo, e aí me veio, eu vou no trabalho, né, e aí eu cheguei lá no trabalho de ayahuasca, logo que eu cheguei, apareceu um mentor chinês na minha frente, e ele começou em silêncio, não me falou nada, ele só começou a trabalhar a energia dessa minha área cardíaca. Em um determinado momento eu comecei a sentir muita dor, muita, muita dor. Eu falei, nossa, acho que ele veio fazer minha passagem, porque era uma dor muito forte. E ele olhando para minha cara, uma cara de sério, sem falar nada. E eu me retorcendo com aquela dor. Aí ele olhou para mim e falou assim, a sua calça. Eu falei, o que tem a minha calça nessa história? Aí ele, a sua calça. Eu estava com uma calça legging, na hora eu afrouxei o elástico da calça, e quando eu fiz isso, eu senti aquela energia que ele estava trabalhando fluir para baixo, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, você jamais atende um paciente com roupa apertada, porque a energia não flui. Né? Então, eles vieram me mostrando como o nosso corpo tem relação também com esse trabalho energético, está tudo relacionado, né? Uhum. Bom, tem algumas emoções que tem uma grande tendência, principalmente por essa lidar com essa luz e sombra, né, que são emoções que às vezes são consideradas emoções sombrias, mas que na medicina tradicional chinesa tem suas respectivas funções. Então, qual é a função da raiva? Qual é a função da raiva e como é que você consegue trazer assim também, ou lidar melhor com essa energia?
A raiva, se a gente for pensar nela num aspecto positivo, ela é uma energia de ação, né? Quando a gente canaliza essa raiva de uma forma positiva, isso leva a gente a ter atitudes, a ter ação, que a raiva está muito relacionada ao fígado, né? É a emoção que acaba pegando muito ali no fígado. E quando a gente está com isso equilibrado, qual que é a potencialidade do fígado? É fazer a gente, aquele primeiro impulso, né? E quando a raiva, quando está em desequilíbrio, o que ele leva a gente a fazer? A ter uma impulsividade, mas para um lado negativo. Quando a gente tem isso em equilíbrio, a gente vai ter uma impulsividade, mas para um lado positivo, né? Então ela é uma energia de ação. E o que acontece se a pessoa começa a mascarar e não deixar as coisas fluírem? Qual é as repercussões dessa atitude em relação às emoções, já que estão falando da raiva, por exemplo? Sempre que a gente faz esse processo de não deixar fluir, independente de ser raiva ou não, né, de ser qualquer outra emoção que a gente reprime, ela também afeta o fígado, porque o fígado ele tem a função de manter o livre fluxo energético, o livre fluxo de sangue dentro do nosso organismo. Então, tudo aquilo que impede o livre fluxo acaba afetando o fígado. Então, quando a gente reprime emoções, a gente afeta muito o fígado e ele começa a causar estagnações no nosso corpo. E isso leva a vários processos. Por exemplo, eu trabalho muito com mulheres, então eu falo muito sobre as causas energéticas de problemas, por exemplo, como endometriose, né? Que o que é, né? São estagnações. Eu reprimi muitas emoções, e aí é onde essas estagnações vão acontecer, é onde eu tiver uma fragilidade energética no meu corpo maior. Então, se essas repressões, ela vem, por exemplo, de processos do feminino que não fluíram, eu vou ter uma repercussão ali no útero, né, nos ovários, nos órgãos que estão relacionados ao feminino. Então, tem muito essa relação. Eu tenho uma repressão e essa estagnação, que em outro momento vai virar uma doença, vai acontecer em algum lugar que eu tenho uma fragilidade energética. Mas o que elas, por exemplo, agora falando em mulheres, a gente já fez alguns programas aqui, inclusive com uma grande amiga que queria que eu escrevesse livro junto com ela, mas ela desencarnou, que era a Mirella Fal. Mas como lidar, porque você fala de repressão, e uma das grandes repressões históricas que existe é feminina. Então, a boa parte das mulheres tem algumas repressões ligadas a esse próprio processo cultural, histórico no planeta, com a energia feminina sendo reprimida, o yin sendo reprimido absurdamente, né? O que é... Primeiro, o que elas podem fazer, já que chega nesse respectivo ponto, e quais as formas de tratamento que você se utiliza em consultório? O feminino, ele tem muitas repressões, né? Tem a repressão sexual, né, do prazer feminino. As mulheres não podem sentir prazer nesse sentido, né? Existe esse aspecto. Existem as repressões sociais, no sentido de ter que dar conta de um monte de coisa, e quando você não dá, ou quando é muita coisa para você, você também não pode, né? Você não pode ser uma mãe cansada e falar que você está cansada de ser mãe, né? Você tem que sempre dar conta de tudo e guardar aquelas emoções dentro de você. Então, o feminino como um todo, ele sofre repressões de todos os lados. E aí vem de uma maturidade, né? De você realmente construir essa maturidade de entender que você pode sim. Você pode dizer não, você pode ser a mãe cansada, você pode ser a esposa que não dá conta, e você pode sentir prazer, né? Que prazer não é errado, prazer, a energia sexual é uma energia de criação, uma energia de expansão, então é uma energia que a gente precisa colocar para fluir, e isso não é errado, né? Então é a consciência de quebrar esses paradigmas também dessas coisas sociais, que eu acho que é o mais difícil, porque muitas vezes as mulheres chegam achando que isso é o correto, tá tudo bem, né? Que elas têm que realmente dar conta. Então essa questão consciencial, de trazer essa consciência de que você pode sim, né? Você pode, você deve, né? Eu acho que é o mais desafiador. Quando a gente consegue entrar nesse lugar com a mulher, aí ela vai se redescobrindo, né? Ela vai desabrochando, porque ela vai se permitindo
pôr limites, ela vai se permitindo sentir prazer, e aí o próprio sistema, ele vai respondendo a isso, né, junto com outras técnicas que a gente tem também dentro da medicina chinesa, que é promover essa movimentação energética, né, então o fígado sempre está muito envolvido ali nos processos de doenças ginecológicas, então a gente sempre mexe muito no fígado para mover essas estagnações, para dar movimento para esse campo energético, né, o coração também acaba estando muito ali envolvido, porque existe um canal que ele faz uma ligação do útero com o coração, então quando a gente rompe esse canal, quando a gente tem uma estagnação nesse canal, a mulher acaba ficando perdida, como eu fiquei alguns anos atrás, de não saber o que gosta, de não saber o que quer, é uma desconexão com você mesma, né, você perde a conexão com o seu feminino, você já não sabe de mais nada, porque você está ali só a serviço de alguma coisa. Então a gente trabalha muito o fígado, trabalha muito o coração, a energia do baço, que é uma energia de nutrição, né, a gente como mulher, nós nutrimos o outro sem medida, não existe a troca, a gente nutre e se desgasta. Então o baço acaba sendo muito exigido nesse processo, então são sistemas que a gente olha e que nós trabalhamos tanto com a acupuntura, quanto práticas energéticas, quanto dietoterapia, né, com as plantas também, para voltar, mas eu acho que o principal, Samuel, é a consciência, né, a consciência da mulher saber que ela deve, né. Uhum. Existe, bom, desde a década de 60 para cá, notadamente, aumentou absurdamente o chamado TPM e as cólicas menstruais. O que você pode falar nessa visão da medicina tradicional chinesa, se também nessa visão da medicina tradicional chinesa já tinha alguns relatos de conexão também, nesse caso centenário milenar, de cuidados do feminino? Existia, né, tanto que a gente tem aí algumas coisas que dentro até do próprio taoísmo, de alquimia interna, que tem muito essa movimentação da energia sexual, né, então é uma coisa que a medicina chinesa junto com o taoísmo aí trabalha há muito tempo, para que se movimente isso e se desfaça essas estagnações. Mas o que eu vejo, assim, de piora nesse sentido, quando a gente fala aí dos anos 60, que foi uma época em que teve tanta liberdade sexual, mas também você começou a ter aspectos de desequilíbrios nos ciclos, né, da mulher. E eu relaciono muito isso ao uso do anticoncepcional, que também foi ali mais ou menos próximo dessa época, né, porque o anticoncepcional ela interrompe o ciclo, e aí tudo que a gente interrompe de ciclos dentro do nosso organismo, ele gera estagnações, porque aquela energia que deveria fluir, ela deixa de fluir. E aí eu vou estar colocando uma pressão dentro do meu sistema que de alguma forma ele precisa vir para fora. Uhum. Tapar o umbigo funciona, né? Tem alguma explicação também na medicina tradicional chinesa? Na verdade, não funciona. A gente tem muito aí, acho que o Wagner traz, né, uma explicação sobre aonde surgiu esse tapar o umbigo. Acho que quem acompanha já ouviu ele falar sobre essa história. Mas ele tem relação, sim, com a medicina chinesa, porque a gente tem ali o chakra umbilical, né, que é um chakra que ele é responsável por essa troca energética, né, com o ambiente, com as coisas mais densas e tudo mais, e nutre o sistema digestório, ele também está muito envolvido com isso. E ali na região do umbigo, a gente tem um pontinho dos canais de acupuntura, que ele tem a função de fazer a nutrição do nosso baço, né? Então ele tanto tonifica as nossas energias, é um pontinho ali que ele dá um reset no nosso organismo, como ele nutre o baço. E aí o que isso tem relação, né, com a mediunidade? A gente recebe muitas coisas ali por esse meio, né? Tanto que o umbigo é nosso primeiro lugar de troca com o externo que a gente tem quando a gente vem para o corpo físico, né? Através do cordão umbilical, a gente começa a receber a nutrição da nossa mãe ali através do umbigo. Então e trocar também com ela, né?
A gente absorve, devolve para ela. Então, o umbigo ele tem mais ou menos essa função, essa região de troca energética com o ambiente. E aí, quando a gente está trabalhando, ou a gente está em ambientes mais densos, ou quando a gente está trabalhando com a mediunidade, se eu tiver um sistema do baço enfraquecido, eu vou ter aí alguma repercussão, né, energética, de entrada de uma energia mais densa. E aí, colocar só uma moeda, um cristal, não vai tonificar o seu sistema, né? O que vai tonificar o seu sistema é a mudança de hábitos, né? É a proteção energética, que pode vir também através de visualizações, enfim, tantas outras coisas aí que a gente aprende dentro da espiritualidade, mas dentro do pensamento da medicina chinesa, uma nutrição mesmo do sistema do baço, ele ajuda a proteger a gente de interferências espirituais. Faz alguns episódios anteriores, semanas, alguma coisa assim, teve aqui um médico que estava falando sobre vários processos também de doenças, de conexões difíceis, e uma das doenças desafiantes para a medicina, e coloquialmente a mulher toma medicamentos indefinidos, é a candidíase. O que você pode falar sobre a candidíase e se tem algum tratamento dentro da MTC? Tem. A candidíase, ela é vista dentro da MTC como um desequilíbrio no baço, né? Então, a candidíase, ela se apresenta com muita secreção. Quando a gente tem um acúmulo de secreção no corpo, é porque o nosso baço não está dando conta de digerir as coisas adequadamente, começa a gerar um acúmulo de mucosidade. Então, eu tenho aí como uma causa principal a questão do baço, né? E aí, como eu te falei, os desequilíbrios energéticos da MTC, né, ela pode vir, às vezes eu tenho, sei lá, um câncer, que o desequilíbrio energético envolvido vai ser o mesmo desequilíbrio de uma candidíase, né, não existem doenças, existem desequilíbrios energéticos dentro do pensamento da medicina chinesa. E esse desequilíbrio vai se manifestar onde eu estou com uma fragilidade. Então, muitas vezes eu posso ter, óbvio que isso é muito individualizado, pode ter muitos fatores. Então, o que eu estou dizendo aqui não quer dizer que toda mulher que apresenta candidíase vai ter essa dinâmica na vida dela. É uma coisa que a gente vê com muita frequência, mas não serve para 100% dos casos. Mas, por exemplo, eu tenho uma mulher em um relacionamento difícil, né, em um relacionamento que ela não está feliz. E aí ela vai ter uma candidíase de repetição, porque o próprio corpo dela vai trazer um impedimento físico para um contato mais íntimo com outra pessoa, né? Ou quando ela teve traumas sexuais durante a vida e ela ainda não conseguiu trabalhar aquilo, e aquilo é uma barreira também para que ela não tenha que ter alguma relação com alguém. Então, a gente vê muito essa dinâmica em mulheres com candidíase, mas pode ter também outros motivos. Então, não quer dizer que todas têm essa questão. Bom, a mulher tem um útero que é um centro energético importantíssimo e de materialização, inclusive, né? Que materializa, depois de 9 meses, na verdade, num processo de 9 meses, materializa um outro ser humano para entrar por aqui. E no caso daquelas mulheres que realizam ou precisam realizar ou fazem a esterectomia total, sabe? Como é que fica essa questão também dos hormônios? Como é que fica a questão da energia? Como é que fica a questão dos humores? Se eu tenho, por exemplo, né, tirei só o meu útero ali, eu não vou ter tanto impacto hormonal, porque eu ainda continuo com os ovários e tudo mais, né? Mas, assim, quando a gente pensa na estrutura da medicina chinesa, a gente tem a parte energética e a gente tem a parte física, que é a parte mais densa, né? E quando a gente perde essa parte mais densa, então quando eu deixo de ter um órgão, né, o útero, por exemplo, eu ainda tenho ele energeticamente ali atuando e trabalhando da mesma forma como se o órgão físico estivesse ali. Então, a gente precisa pensar na nutrição. Quando a gente pensa em desequilíbrios, a gente pensa como se o útero estivesse ali. Então, não tem essa diferenciação. Óbvio que existe um impacto, né? Porque se eu não precisasse da parte física, eu teria só energética, né? Mas não é uma coisa que eu não vou conseguir trabalhar aquilo. Talvez eu tenha que trabalhar com mais intensidade, dar mais ênfase para aquilo.
mas não necessariamente que eu vou perder as potencialidades de criação e de tudo isso que esse centro de força pode trazer para a gente. Você citou na nossa entrevista que o amargo é um alimento interessante para o coração e para os outros, o baço, entre outros sistemas. O baço que tonifica o baço é a natureza doce, né? Por isso que quando a gente está ansioso, muito preocupado, na TPM, a gente vai buscar o doce, mas não é o chocolate, né, que alimenta ele. Ele manda uma mensagem para a gente falando, preciso de doce, preciso que tonifica aqui, e aí a gente manda chocolate que piora mais a situação. Então, são alimentos de natureza doce, né? Por exemplo, batata doce, cenoura, então coisas que têm essa natureza doce, tonifica o baço. O pulmão é o picante, né? Então, tudo que é mais. E também alimentos, né? Relacionando até com as cores, alimentos branco, né? No pulmão. Então, por exemplo, esqueci o nome daquela que é ardidinho. Bom, mas enfim, mas o hortelã também ajuda aí no pulmão, então tudo que é mais picante tonifica esse sistema. O salgado é o sabor do rim, então, e a cor do rim, o preto, então todos os alimentos pretos e salgados, ele trazem essa nutrição para o rim. O fígado, eu falei, né, que é o amargo, não, o amargo é o do coração, o fígado é o sabor azedo, né? Então, limão e tudo que é verde, verde escuro, as folhas verdes e tudo mais. E o coração, que é o amargo. Antes de iniciar aqui nossa entrevista, você comentou também que tem um trabalho que você desenvolve, que é um trabalho de conexão com a acupuntura esotérica. O que seria a acupuntura esotérica e qual é a filosofia, o estilo de prática que a acupuntura esotérica vem compartilhando? A acupuntura esotérica, ela entrou daquele jeito que às vezes, né, cai no nosso colo. Eu estava ainda estudando e aí eu fui perguntar lá na biblioteca da escola que eu fazia se tinha algum livro que relacionava o sistema de chakras com os sistemas de meridianos de acupuntura. E aí ele veio me trazer vários livros e o primeiro que eu peguei foi esse livro. Quando eu abri ele, eu falei, não precisa me mostrar os outros, é esse que eu estava procurando, que é de um autor que chama Mikio Sankei, é um médico japonês, que ele vive nos Estados Unidos, então ele traz uma abordagem dentro da acupuntura mais espiritual, né, e também ele trabalha com pontos que não estão só nos meridianos, ele trabalha com a geometria sagrada, então são pontos que a gente forma ali numa sequência certa, então eu tenho a sequência que eu preciso fazer, depois a sequência de retirada, para que se trabalhe essa energia, e ele tem um objetivo de equilíbrio energético, né, e de tratar corpos além do corpo físico, além do corpo energético, mas corpos mais sutis ainda, nosso, né, inclusive questões de outras vidas e de expansão da consciência, mas isso tudo muito aliado com o nosso processo de maturidade. Então, não adianta chegar lá, colocar um monte de agulha em forma de Merkaba, né, e que você vai viajar para outros orbes. Ele tem um trabalho muito mais relacionado com o quanto a minha consciência já avançou, que eu vou conseguir acessar aquela energia. Né? Então é um trabalho que segue junto com um trabalho interno, de consciência, de amadurecimento espiritual, para depois a gente ir andando junto com isso. Inclusive, eu comecei recentemente a fazer um trabalho com mulheres, de grupo de mulheres, que também me veio assim espiritualmente para eu fazer esse trabalho, e em um momento que eu já estava formando ali o trabalho, a espiritualidade me pediu para usar esses padrões geométricos nesse trabalho que eu faço com esse grupo de mulheres, que é um trabalho ritualizado de acupuntura, com ervas, com cristais, e eles me passaram que eu deveria buscar, óbvio que eles não me falaram, né, porque o Mikio Sankei tem um zilhão de padrões geométricos, óbvio que a espiritualidade, usa esse daqui, não, ele falou, vai lá estudar, mas você vai usar um dos padrões dele nesse trabalho, e realmente, né, eu fui assim, na primeira vez que eu fui super
insegura, né? O que será que vai vir disso, né? E o resultado foi, assim, mulheres falando que tiveram visões, assim, durante o processo. Teve uma mulher que ela terminou, ela falou assim, estava tendo obra aqui? Eu falei, não. Ela, nossa, estava tocando uma música, eu coloco no início um tambor xamânico, e aí ela falou, estava tocando uma música de tambor, e eu sentia que o chão estava tremendo, mas fisicamente, eu até acordei, né, com aquele tremor no chão. Eu falei, não, então, assim, emergiu muitas coisas bacanas desse trabalho, e eu lembro que nessa visão que eles me falaram para usar, eu tenho um Merkaba na minha parede, no meu espaço, e eu vi esses padrões geométricos que eu fazia ali na minha visão nas mulheres, interagindo com o Merkaba que eu tinha na parede, como se aquela geometria que eu estava levando nas mulheres, de alguma forma ela se relacionava com aquela geometria que eu tinha na parede e abria, sei lá, não sei te dizer se portais, se canais de energia, mas foi essa visão que eu tive. Bacana. Você sabe que uma das entrevistas que a gente teve aqui recentemente, a gente até conversou nos bastidores, porque aqui nós temos uma conexão de ponto de força aqui nesse ambiente, nessas terras aqui, de como se fosse uma acupuntura planetária ou astropuntura. Não sei se você já passou a estudar essas conexões, assim, e se você viu também ou sentiu alguma repercussão também dessas conexões energéticas mais planetárias no seu trabalho? Olha, Samuel, é uma coisa que está construindo, né? Eu não tenho respostas, mas eu tenho algumas experiências que estão me levando para esse lugar, né? Tudo que eu falar aqui são experiências minhas, não são verdades absolutas, tá? Mas o Mikio Sanki, ele trabalha muito nesse sentido, nesse padrão aí de geometria sagrada, além a expansão da consciência e toda essa parte, ela também está relacionada a gente se conectar aos meridianos, né, da Terra, os meridianos de acupuntura, assim como no nosso, né, o que está em cima é igual ao que está embaixo, tudo mais. Então, como a gente tem os nossos meridianos no nosso corpo físico, a Terra também tem os meridianos dela e a gente faz parte da Terra, né? A gente está ali dentro. Então, quando a gente faz essa conexão com a Terra, isso também ancora as energias que a gente precisa trabalhar aqui, né? Porque a gente precisa ancorar o nosso espírito na matéria para que ele consiga expandir e fazer o trabalho que a gente veio fazer aqui, senão ele fica vagando e a gente fica numa ilusão, né? Então, esse trabalho também está relacionado com isso. Mas eu estudo várias coisas, né? E aí teve uma época que eu estava estudando, que eu estava lendo um livro que falava sobre telos, né? E aí eu estava lendo aquele livro e em uma parte ele falava sobre uma música que no livro dizia que quando teve a queda lá de Lemúria, né? Que Telos está relacionado à Lemúria, tocava lá. E aí eu procurei ele no Spotify, achei a música, eu falei, vou fazer uma meditação com essa música aqui. Aí fui meditar. E aí eu peguei no sono. E eu acordei com um grito na minha cabeça. Foi um grito, assim, que falou astropuntura, né? Aquela forma bem clara que a espiritualidade fala pra gente, né? Astropuntura. Eu acordei com aquele grito, eu falei, nunca ouvi esse termo na minha vida. Fui procurar no Google. Aí procurei no Google, na época, não sei se hoje está mais disseminado, né? Mas na época eu achei uma pessoa que falava sobre uma técnica que ele desenvolveu, que ele deu o nome de astropuntura, e ele era lá da Espanha. Aí eu peguei o WhatsApp, mandei mensagem para ele, com espanhol que eu não tenho, né? Então eu ficava ali no Google Tradutor mandando mensagem para ele. E aí eu falei para ele, né? Enfim, contei um pouquinho de como eu cheguei nele, mas não falei que eu estava lendo, eu falei, eu estava meditando e ouvi, aí procurei no Google, e aí como foi, né, que você desenvolveu, no site dele já falava um pouquinho, mas aí eu fui querer saber mais detalhes, e aí ele me falou assim, ele falou que teve uma época da vida dele, que ele estava estudando sobre telos, e ele tinha sonhos, e nesses sonhos mostrava para ele esses canais de acupuntura, e é uma acupuntura que ele não usa agulha, é uma acupuntura meio energética, enfim, e aí eu falei, nossa, né, que coisa, mas enfim, não foi isso, né? E aí teve uma outra vez que teve essa conexão também,
quando eu estava montando aí, estruturando como seria esse trabalho com o feminino, né? E eu lembro que eu estava sentada ali no meu espaço, trabalhando lá no computador, e veio uma voz me falando assim, pesquisa como o Mikio Sankey desenvolveu essa técnica dele. E aí eu vou lá pesquisar. Aí fui lá, né, porque ele tem alguns livros aqui em português, mas a maior parte do material dele é em inglês, e eu não falo inglês também, então algumas coisas eu fico aí meio no tradutor também, mas eu cheguei à história de que ele teve uma época que ele foi meditar no Monte Shasta, né, que chama. Ele foi fazer uma meditação lá, e aí nessa meditação que veio essa inspiração para ele trabalhar nisso. E aí esse monte está muito relacionado também a Telos, né? Dizem que ali tem a energia ainda dessa cidade de Lemúria, enfim, né? Tem toda uma história sobre isso. Então foi o segundo momento em que cruzou isso. Mas eu não sei te dizer ainda, por isso que eu falo, acho que isso ainda está em construção, como isso afeta diretamente, né? Eu não canalizo nada de lá, não faço nada, são só coisas que a espiritualidade me apresenta, mas eu ainda não consegui ligar todos os pontos. Uhum. Você faz atendimentos presenciais e online, e quais os trabalhos que você desenvolve? Eu sei que o trabalho com as mulheres, esse sistema que você se inspirou também de conexão junto com ervas, a acupuntura, é presencial, mas fala um pouquinho dos trabalhos que você desenvolve, se todos são presenciais, se tem algum online, como é que funciona? Eu faço atendimentos de medicina chinesa, né? Tanto online quanto presencial. Então, online eu faço todo o atendimento também, eu sempre mando um questionário previamente, porque aí eu já preparo toda a consulta. Na consulta, a gente conversa aí durante 1h30, em que eu vou entender, aprofundar aqueles primeiros padrões que ela me trouxe no formulário. Eu sempre gosto do formulário, porque todos os meus atendimentos, eu sempre faço uma explicação ilustrativa. Porque, às vezes, para quem não está habituado, a medicina chinesa pode parecer muito complexa, muito abstrata, né? Então, eu sempre gosto de trazer uma apresentação. Lá no meu espaço eu tenho uma TV, que eu sempre compartilho as imagens em todos os atendimentos, e no online também. Eu compartilho um material que eu preparo antes da consulta, para que a pessoa consiga entender por que aquelas energias estão trazendo aqueles sintomas para ela. Porque eu acho que quando a gente compreende, que a gente fala, nossa, isso é verdade, as chances da gente aderir a uma mudança é muito maior, né? Então eu faço esse atendimento com essa explicação ilustrativa, e aí no online eu mando posteriormente, depois da consulta, todas as orientações, que incluem as mesmas orientações que eu faço no atendimento presencial, inclusive com o estímulo de pontos, né, de acupuntura. Só que aí eu mando uma cartilha com a localização dos pontos que eu defini ali, que for necessário, e aí eu oriento para que eu gosto sempre de orientar, que eles comprem uma pastilha de infravermelho, que ela é reutilizável, e ela solta ali também uma emissão de luz, né, de infravermelho, nos pontos, ela fixa ali nos pontos em que então você tem esse estímulo também do canal de acupuntura, mesmo nos atendimentos à distância. E fora as consultas, eu faço esse ritual, né, que é um ritual que envolve esse trabalho ritualístico com a acupuntura, é uma cama de ervas, né, que também as ervas foram, a espiritualidade me falou, você vai usar essa, né, e com cristais. E aí eu tenho isso no formato individual e no formato em grupo. E aí eu tenho a parte mais da enfermagem, que eu trabalho com biofotônica também, que é laser, né? Para cicatrização, então para recuperação cirúrgica, para cicatrização de cirurgia, de feridas, enfim, essa parte mais da enfermagem mesmo. Maravilha, já sabe, ó, K_Viana. Lá no Instagram você consegue encontrar fácil, está passando aqui na tela. Quero super agradecer aqui a vocês todos que chegaram até esse momento aqui da entrevista, né, os serviços da medicina tradicional chinesa, com a Karine Viana. Agradeço muitíssimo, curta, compartilhe com as pessoas, se inscreva também no canal se você ainda não está inscrito. Ó, tem o clube também, tem tanto o clube de membros do YouTube, quanto o clube no WhatsApp, que é o Clube Consciência Próxima no WhatsApp, que é aqui abaixo na descrição, você vai conseguir receber os avisos, todas as conexões também
das novidades aqui do programa. Agradeço muitíssimo. Nos vemos numa próxima edição, e como a gente sempre faz, agradeço aqui ao convidado, a Karine por ter vindo, o Igor Ventura, do Rio de Janeiro, que foi a ponte que indicou, pedi para deixar também uma mensagem de finalização dessa nossa edição, antes de subir aqui a nossa vinheta. Eu vou deixar uma mensagem aqui, que é o que me vem muito forte nesse meu trabalho, que é a questão da gente ancorar, né, as energias do nosso corpo para a manifestação do nosso espírito. Então, se a gente não tiver um corpo forte, um corpo em equilíbrio, a gente não consegue manifestar a força da nossa espiritualidade. O meu trabalho ele é voltado para isso, para a gente ancorar no nosso corpo a espiritualidade. Eu agradeço muito pela oportunidade, viu, Samuel? E ao Igor pela indicação.